Ok. Oi, gente, boa tarde. Para quem está chegando agora, meu nome é Iraceli. Vamos dar continuidade aqui à jornada, né? Agora com o professor Júlio César Medeiros. Aguardar aqui a entrada do professor Júlio César. O professor Júlio César está aí? Deixa eu localizar aqui. Bom, enquanto a gente aguarda a entrada do professor, pronto, o professor Júlio César já está aqui. Deixa eu fazer o convite. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem, professor? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então, gente, boa tarde novamente. Eu vou aqui apresentar rapidinho o professor para a gente aproveitar o máximo do tempo e depois a gente segue, né, com a nossa jornada. A abolição do tráfico transatlântico de africanos escravizados, os 170 anos da Lei Eusébio de Queiroz, que completa 170 anos justamente hoje. E agora teremos a honra de conversar com o professor Júlio César Medeiros. Eu já agradeço por ter aceitado o convite de conversar conosco aqui da rede e partilhar um pouco de suas pesquisas, né, com as pessoas que acompanham a rede, que é um público diverso. Temos professores, professoras de todos os níveis de ensino e curiosos também, né, que têm acompanhado aqui nossas jornadas. Lembrar que estamos na terceira jornada e hoje é o último dia da terceira. O professor Júlio César Medeiros é historiador, doutor em História das Ciências pela Fiocruz e é especialista nos estudos sobre escravidão, doenças, história social, tráfico de escravizados, morte e sepultura, direitos humanos, negritude e africanidade. Ele é professor da Universidade Federal Fluminense, da UF, é autor de 5 livros e muitos artigos. Eu vou citar aqui só o livro mais recente, que é Trabalho, Folga e Cuidados Terapêuticos. A Sociabilidade Escrava na Imperial Fazenda de Santa Cruz, na segunda metade do século XIX. Foi um livro publicado em 2016. O tema da conversa de hoje é o Cemitério dos Pretos, o Cemitério dos Pretos Novos no contexto do tráfico transatlântico de escravizados no Rio de Janeiro, da primeira metade do século XIX. Então, professor, fique à vontade, você tem meia hora para compartilhar com a gente, depois a gente abre para as perguntas da plateia e continuamos nossa conversa. Obrigada novamente por aceitar o convite. E a palavra é Obrigado, sua. eu que agradeço aí pelo convite. Eu quero desde já parabenizar aos organizadores do evento, pelo trabalho brilhante que vocês têm feito, um trabalho muito bem feito, pelos palestrantes que estamos tendo, né? Hoje também tivemos a Mônica também, a professora Mônica, enfim. E ao longo dessa semana, outros professores, como a que me antecedeu também, com sua fala brilhante. E ao longo dessa semana, parabéns aí para todos os organizadores aí. Eu sei que dá muito trabalho, mas fico muito feliz e honrado poder de participar hoje com vocês aqui. Bom, gente, o nosso tema é o Cemitério dos Pretos Novos, né? O tema da minha dissertação de mestrado. Ah, onde eu trabalhei aqui no Rio, somos aqui do Rio de Janeiro, eu trabalhei o maior cemitério de escravizados
das Américas, pelo menos o que se tem notícia. E por que que eu posso falar com tanta certeza que é o maior cemitério, né, de escravizados? Porque esse cemitério, a gente sabe que os escravizados, de uma forma geral, eles não tinham ritual de sepultamento, ou não recebiam o ritual de sepultamento, exceto quando isso era feito nas igrejas, mas que também muitos foram sepultados nas fazendas dos seus senhores. A especificidade desse cemitério é que pelo menos 90% deles são escravos recém-chegados, ou seja, são escravos que acabaram de chegar e foram sepultados ali no cemitério dos Pretos Novos. O nome Preto Novo tem a ver com tráfico negreiro, com a questão da instituição da escravidão, onde o negro ele é visto como uma mercadoria. Por isso ele era chamado de preto novo, porque ele nunca tinha sido usado, né? Esse é o termo chocante, mas é assim que a nomenclatura trata, que a nomenclatura lida com isso. Preto novo para homem, escravizado acima de 18 anos. Preta nova, mulher, né, para mulheres acima de 18 anos. Moleque novo para rapazes, garotos a partir dos 8 anos aí até os 12 anos. E moleca nova, a partir daí chamava de cria. Essas pessoas eram vistas como carga e elas eram traficadas durante o período da escravidão, que trouxe milhares de escravizados africanos para o Brasil. É disso que se trata. A pesquisa mostrou que esse cemitério ele tinha uma coisa em comum com qualquer outro tipo de cemitério. Primeiro, porque ele era a igreja que tomava conta. A igreja de Santa Rita era a igreja que tomava conta desse cemitério. Ela ganhava para poder fazer os sepultamentos. Então, o que deveria fazer com que esses escravizados fossem sepultados. Mas, na prática, isso não acontecia. O cemitério dos Pretos Novos, o que não acontecia lá era o sepultamento, ou seja, os escravizados nunca eram sepultados, eles eram deixados à flor da terra. A flor da terra é um termo antigo que se dá para coisas deixadas ao rés do chão, do solo, sem sepultar. E esse é o caso do cemitério dos Pretos Novos. Os corpos não eram sepultados, eles ficavam ali expostos durante dias, e depois de um certo tempo, eles eram queimados, e depois de queimados, eles eram desarticulados, e depois de desarticulados, a arqueologia tem mostrado isso agora, depois de desarticulados, eles foram unidos de acordo com as suas ossadas. Né? Isso a gente sabe porque em 96 a Mercedes ela comprou uma casa na região de Vila Gamboa, o pessoal que é do Rio de Janeiro deve conhecer, na rua da Pedro Ernesto, na antiga rua do cemitério, e ali ela começou a fazer a obra e começou a descobrir ossos ali, ninguém sabia o que era, e ela acionou a prefeitura e aí foi se perceber que ali havia sido o cemitério dos Pretos Novos, o cemitério dos escravizados, que havia se perdido a localização daquele cemitério e em 96 foi redescoberto. E é nesse ponto que aí a gente começou a lidar com essa pesquisa e tentar entender por que o cemitério dos Pretos Novos era o que era. Por exemplo, os corpos não eram sepultados. Então, as primeiras pesquisas arqueológicas, os poços de sondagem mostram crânios de um lado, fêmures de outro, omoplatas de outro, ou seja, eles eram desarticulados após a morte deles ali, que a gente supunha naquele momento que teria sido para se ocupar, para se ter mais espaço. E foi aí que eu comecei a nossa pesquisa para trabalhar, tentando entender essa lógica e com aporte teórico na percepção do estranhamento, né? A ideia do estranhamento, a ideia de que, quando eu comecei a falar sobre esse tema, não tinha ainda na faculdade, os professores não conheciam ainda, não estava na historiografia. Vieira Fazenda, que é um memorialista, tinha falado sobre isso, eu fui atrás dessa fonte, ele tinha já retratado um pouco sobre isso, mas não tinha tido ainda artigos e teses e disciplinas, porque a localização do cemitério havia sido perdida após o período que ele é fechado. E aí a gente começou nessa luta, falando sobre esse cemitério, que existia um cemitério de escravizados, e as pessoas questionavam, dizendo, mas se é cemitério de escravizado, não tem que ser sepultado. Afinal de contas, escravo não é sepultado. Aí eu questionei essa ideia, porque os documentos paroquiais, né, do Sínodo da Bahia,
o arcebispado da Bahia, de 1750, se eu não me engano, preconizava que os senhores deveriam sepultar os seus escravizados, uma vez até que eles já haviam sido batizados, porque era assim que se dava, né, o tráfico negreiro, havia um batismo sumário dentro dos próprios navios. Então, essa ideia de que eles não eram sepultados porque era assim mesmo, não convenceu. Mesmo porque a igreja de Santa Rita ela ganhava para poder fazer esse sepultamento. E aí eu fui atrás dessa ideia e a gente descobre ali, percebe que na região do Valongo tem um complexo de morte ali, que é formado por cemitério dos Pretos Novos, pelo mercado de escravos e pelo lazareto. Ali você tem um aparelho estatal, e eu digo, a gente não pode nem chamar estatal, porque não pertence necessariamente ao Estado, embora o Estado usufrua disso por causa dos impostos, mas é movimentado pelos traficantes de escravizados que trazem essas pessoas para cá, para um local específico para o aprisionamento dessas pessoas, para a morte dessas pessoas, uma vez que muitos, né, morriam, que vão para os cemitérios pretos novos, e para a venda dessas pessoas. Então, a gente percebe nesse trabalho, eu comecei a mostrar, que o cemitério existia porque existia o tráfico negreiro. Tráfico negreiro, e o cemitério era quase que uma coisa só, uma vez que esse traficante que trazia os seus escravizados para cá, ele era obrigado a sepultar, a pagar a igreja de Santa Rita para fazer esses sepultamentos que, a priori, nunca eram realizados de fato. Então, esse foi o primeiro ponto importante que eu achei nessa pesquisa, foi mostrar esse jogo intrincado ali que estava, de política, de questão de lugares, o Valongo como um local de aprisionamento, por exemplo, depois que você entra, o navio entrava ali pela Baía do Guanabara, ela passava pela alfândega, o navio passa pela alfândega, é cobrado os impostos ali naquele momento, é contado os mortos também naquele momento, e a partir dali você não pode mais desembarcar com mortos e você tem que aguardar. E se tiver doentes, eles iriam para a ilha de Bom Jesus, onde é o Lazareto, para cumprir a quarentena, né? A quarentena que dura 8 dias. Depois dessa quarentena, eles viriam então voltavam para o Valongo, que era a região onde eles seriam vendidos para os mercados. E a ideia de um mercado, como a gente pensa, um mercado como lugar físico, na verdade não existiu. Os escravizados eles eram vendidos pelas ruas, né, pelas ruas ali da cidade, em lojas, e junto com animais, e junto com víveres, juntos com uma série de outras coisas. O mercado, o Valongo era um local de compra e venda de todo tipo de material que você possa imaginar. E era ali que esses escravizados eram colocados. Então, qual é a pergunta? Por que eles não são sepultados, né? E aí a gente chega à conclusão de que essas pessoas não eram consideradas, como a gente já imaginava, né, seres humanos. Eles eram considerados como coisas. Daí o nome Pretos Novos. E se eram coisas, podiam ser jogados em qualquer lugar. Podia ser jogado num local onde eles chamavam de cemitério, onde, na verdade, nunca eram sepultados. E eram tratados como lixo humano. A arqueologia agora mostrou, depois do trabalho dos cemitérios Pretos Novos, que na mesma estratificação, ou seja, na mesma camada que você encontra ossos, você encontra lixo urbano. Então, no cemitério dos Pretos Novos, você encontra faiança, você encontra artesanato, você encontra ossos de animais, e ao mesmo nível, você encontra também ossos humanos. Isso quer dizer que, ao mesmo tempo que eu estava sepultando pessoas, eu também era um local de descarte de lixo. E isso é simbólico, isso é muito forte, porque na percepção dessas pessoas, os pretos novos, ou esses escravos recém-chegados, era como uma perda de dinheiro, uma vez que ele pagou para essa pessoa, pagou o sepultamento e essa pessoa morreu. E então ele era jogado, descartado como ninguém. Tanto é que essa região do Valongo, que é o tema da nossa pesquisa, é uma região desabitada nesse momento, né? Até o século XIX, metade do século XIX, é uma região extremamente desabitada, uma região que foi escolhida por Lavradio para ser o local do cemitério Pretos Novos e do mercado dos escravos, porque o antigo mercado se dava na Rua Direita, que hoje é a Rua 1º de Março. E ali no desembarque ali da Praça 15, o Porto do Rio de Janeiro, você tinha os escravizados que desciam
né? Eram desembarcados e vendidos ali. Mas só que ali era a entrada do Império, então isso pegava muito mal. E o Tom Lavradio falou assim: olha, vocês vamos mudar esse mercado de escravizados e aí desembarque deles para a região do Valongo, que é um pouco mais para o interior ali da Baía de Guanabara. E então há nesse momento que o cemitério dos Pretos Novos ele sai da igreja de Santa Rita, de frente à igreja de Santa Rita, e vai para esse local, que ele está ali até o seu final, 1819, de pessoas ali que era um local onde eles eram sepultados. Inclusive, o Lavradio ele tem um texto que ele fala, quando ele faz essa mudança, e diz que os escravizados vão para lá e não saem nem depois de mortos. Ou seja, era um local onde você não tinha como sair, era uma entrada só, uma só saída. Ou seja, há uma arquitetura da morte aí, da morte do comércio que está ali, nessa junção dessa cidade, na percepção dessa cidade, para que essas pessoas fossem vendidas. No segundo momento dessa pesquisa foi perceber de onde essas pessoas vieram, né? Não tratar o escravizado como um número, né? A gente sabe que 5% deles era mortalidade escrava. A historiografia já tinha mostrado sobre escravidão, sobre mortalidade escrava, Manolo Florentino, David Eltis e outros mais, Paulo Evojó, e o próprio Rucknaldo também trabalha muito com isso, um tema muito interessante que ele trabalha, eu usei muito na minha dissertação. Mas eu também queria, além de trabalhar com eles, também perceber a cultura material. E aí eu tinha a percepção de tentar entender quem eram essas pessoas, né? De onde eles vieram e o que eles sentiam em relação à morte. E aí o livro de óbitos da freguesia de Santa Rita, que é o livro que é a fonte dessa pesquisa, foi importantíssimo para a gente quantificar de 1824 até 1829, 30, que é o finalzinho do cemitério Pretos Novos, de onde esses escravizados vieram, de onde eles chegaram e como eles percebiam a morte. Bom, o livro ele traz o nome do navio, o nome do traficante que trouxe, o capitão do navio e a marca do escravizado, né? Da onde, porque ele recebia essa marca já em África na hora da distribuição para os seus navios. Então, esse documento é um documento importantíssimo que está na Cúria Metropolitana, que dá conta da quantidade de pessoas que foram trazidas durante esse período que eu pesquisei, de 1824 até 1830. E o curioso é que a maioria deles são da África Central Atlântica. Essa África Central Atlântica é a África Banto, né? Que pega ali abaixo da linha do Equador, Congo, e vai até a África do Sul, até do outro lado ali, em Benguela, do outro lado, Benguela, no Moçambique, do outro lado da África ali, ocidental. Oriental. Então você tem todo esse cinturão chamado de um tronco linguístico bantu, né? Que bantu significa homens no plural, né? E tem uma percepção, como toda a África, em relação à morte, né? Uma percepção diferenciada em relação à questão da morte e a importância para eles do ritual de sepultamento. E nós pesquisamos um pouco sobre o ritual de sepultamento em África para tentar entender. É muito variado, não existe uma África, como a gente sabe, existem Áfricas. O banto não é uma cultura, é um campo linguístico, mas a partir da inserção aí nos campos de linguística, a gente começa a entender o que eles querem, as ideias que estão por trás dos termos, e a gente percebe ali que em todas essas diferenças, em todos esses grupos étnicos, por mais diferentes que fossem, eles tinham uma coisa em comum: a importância do sepultamento. Porque eles acreditavam que, se não fossem sepultados, eles não voltariam para a África ou eles não seriam incorporados juntos aos seus ancestrais. Daí a necessidade do ritual de sepultamento. Podia ser de um rei que durasse muitos dias, podia ser de uma pessoa pobre que durou um dia só, mas em todos eles existia a ideia do ritual de sepultamento, e de que a ideia de que algumas mortes não são naturais. Assim, morte natural seria de um senhor, de um idoso de 80, 90 anos, 100 anos, ali bem cheio de filhos e netos. Essa é uma morte natural. Mas jovens, mulheres, crianças, enfim, não é uma morte natural. Então, daí teria que se perguntar aos ancestrais por que essa pessoa morreu, porque toda morte tem uma causa. Isso é muito interessante, não dá tempo da gente falar, mas a gente vivendo nessa pandemia dá para perceber um pouco disso. A gente banaliza isso, porque quando eu falo de história, estou falando de presente. Quando a gente fala que somos 124 mil pessoas já faleceram, e alguém diz que isso é natural, isso não é natural, né? Existem mortes que são evitáveis,
E para o africano isso não é naturalizado, existe um porquê. E depois de se saber o porquê disso, então tinha o sepultamento que consistia em colocar embaixo da terra. Todo o corpo deveria ser sepultado. E era justamente isso que não acontecia no cemitério dos Pretos Novos, porque nenhum corpo era sepultado. O volume do tráfico negreiro era tão grande que as pessoas que trabalhavam no cemitério não davam conta de poder sepultar essas pessoas. Então, eles eram amontoados no centro do terreno e no final de semana eles tocavam fogo naquilo para descarnar e para evitar animais também, né, que vinham naquela região. E depois eles, de que queimavam os corpos, eles vinham, depois, talvez com uma enxada, e desarticulava aquelas ossadas para ter mais espaço. A gente contou, por dia, eram cerca de 10 sepultamentos por dia, isso numa segunda-feira. É curioso, porque é igual a contagem da pandemia, que a gente vê que sábado e domingo tem uma diferença, na segunda-feira vem aquele... Então, as segundas-feiras era o momento que você tinha maior número de sepultamento, 10, 15 pessoas, depois ia diminuindo. Então, por dia recebia-se isso. 6.122 pessoas foram sepultadas nesse período de 1824 a 1830. No mesmo período, você tinha o cemitério da Santa Casa, sepultou em 6 anos 2.000 pessoas. Para você perceber a diferença de a quantidade, né, o volume, o que o cemitério dos Pretos Novos mostra é o volume do tráfico negreiro, né? Quanto maior o número de pessoas traficadas, maior também a mortalidade, porque essas pessoas passam a ser trazidas em condições subhumanas. Cemitério Pretos Novos significa isso. O cemitério de Pretos Novos, então, é, na verdade, uma tentativa de apagamento dessa memória dessas pessoas que não eram sepultadas, que não eram respeitadas, embora eles soubessem das suas tradições, eles soubessem da sua religiosidade, eles eram jogados ali num local para apodrecer e cheirar mal. Em 1820 e a partir de 1828, os moradores do entorno começam a se movimentar para tentar fechar o cemitério dos Pretos Novos. E aí você tem no jornal várias matérias que são ali colocadas, críticas ao cemitério dos Pretos Novos, né? A municipalidade do Rio de Janeiro. Mas essas críticas que a gente pesquisou mostrava, não dava conta da crueldade ou do erro de se cometia, da violência simbólica dessas pessoas serem sepultadas ali. Simplesmente eles questionavam o local do cemitério dos Pretos Novos, porque era na entrada do Rio de Janeiro. Então eles achavam que tinha que ser para um local que não tivesse pessoas. Inclusive, alguns moradores relatavam que não podiam abrir suas janelas, suas portas, por causa do cheiro que emanava do local. No século XIX, você também tem as teorias dos miasmas, também, que vêm da Europa, da Inglaterra, onde começa a se pensar sobre os sepultamentos nas igrejas e como é que isso trazia doença. Então, começou a se pensar o cemitério como um foco de doença, um foco de imundícia. Então, você tem a municipalidade atacando o cemitério dos Pretos Novos, mas não a forma pela qual aquilo era feito. O intendente de polícia vai lá, constata, então a gente tem documentação da Biblioteca Nacional, dele indo, pesquisando, constatando que o cemitério não tem janela, não tem, meu tempo está estourando, né? Ele não tem... Não, não. Porque daqui a pouco vai estourar meu Tem tempo. Se eu 10, estou tem falando 10 rápido, minutinhos aí. aí Tem anda 10 além do minutinhos. limite. Então, o cemitério, ele não tinha... O intendente de polícia vai em 1829 e verifica que não tem realmente muro, não tem muro, ele é cercado de cercas, ele tem 50 braças, ou seja, tem metade de um campo de futebol que ele tem ali, é o tamanho desse cemitério dos Pretos Novos, e que cheira mal, os corpos estão em decomposição, né? E ele pede que a igreja faça alguma coisa, que o pároco resolva essa situação, nada é resolvido, o cemitério permanece ali até 1830 e 31, com a lei, né? Lei que ficou conhecida como a Lei para Inglês Ver, porque foi a tentativa da cessação, a primeira tentativa de cessação do tráfico, que não pegou, mas o cemitério fecha nesse momento. E aí, às vezes, as pessoas me perguntam, mas se o cemitério não
se o tráfico continuou, a gente sabe que o tráfico vai até 1850, né, que é o tema, né, desse brilhante seminário que está sendo realizado, da Lei Eusébio de Queiroz, e a gente sabe que de 1829 até 1850 o volume de pessoas traficadas foi maior do que o período anterior, do primeiro quartel do século XIX. Por que o cemitério fechou? O cemitério fechou porque ele era a prova da escravidão, era a prova do comércio, uma vez que ele era destinado apenas a pretos novos. Dessas pessoas que eu falei para vocês, você não tem um branco, você não tem um livre, um liberto, um escravo liberto sendo sepultado ali. Você não tem nem branco pobre sendo sepultado ali. Porque as pessoas entendiam que ser sepultado no cemitério dos Pretos Novos era extremamente indigno, porque você ia ser jogado como um animal, jogado assim num campo, em valas comuns. Então você não vê. Então esse cemitério ele era voltado exclusivamente para recém-chegados. E se eles mantivessem esse cemitério aberto, eles estariam dizendo para a Inglaterra que sim, que estavam continuando com o tráfico negreiro, uma vez que ele tem cemitério para escravizados. E é por isso que ele fecha, e o tráfico negreiro mostra isso, o volume de pessoas traficadas mostra que 30 e 31 você tem uma diminuição, os traficantes estão ali esperando para ver como vai ficar, e depois daí eles percebem que nada é sério, e começa o volume do tráfico aumentar, 32, 33, 34, vai aumentando, culminar em 50 aí. Então, o cemitério dos Pretos Novos, ele traz essa tentativa de apagamento dessa memória, porque a partir do momento que ele é fechado, ele começa já a sofrer já o loteamento, arruamento, já tem calçamento, e já tem pessoas morando em cima. O documento mostra que logo depois você já tem casas sendo construídas. É por isso que hoje, lá no cemitério dos Pretos Novos, nesse local onde a dona Mercedes havia descoberto essa casa, nós temos ali postos de sondagem. Depois, se alguém perguntar um pouco sobre arqueologia, a gente pode falar sobre isso. Os postos de sondagem que foram verificados para dimensionar o tamanho do cemitério e para verificar o local onde essas pessoas foram sepultadas. Então, se você entra dentro do cemitério e observa o posto de sondagem, você já vai ver os corpos ali sepultados. E você olha para o nível da rua e você percebe que está na mesma rua, no mesmo nível, significa que recebeu uma pequena camada de terra ali e já foi construído em cima. Na verdade, uma tentativa de apagamento dessa memória, porque esses escravizados, uma vez sepultados ali, para eles estava sendo cortada a sua linhagem ancestrálica. É a possibilidade deles ressurgirem em África. É a possibilidade deles estarem junto com seus ancestrais. É por isso que, talvez, uma hipótese, de que muitos escravizados, eles não, por exemplo, eles mandavam sepultar pelas as irmandades. As irmandades católicas eram um dos locais preferidos para os escravizados, eles ingressavam, e inclusive estava no Estatuto das Irmandades, sepultar na hora da morte. O Debré tem uma figura interessantíssima de uma mulher negra que morre e as pessoas vão buscando ali, né, um dinheiro para poder sepultar, e elas são sepultadas via Irmandades nos adros da igreja, nos pátios laterais das igrejas. Mas você não encontra nenhum liberto sendo sepultado ali ou mandando alguém sendo sepultado, o que mostra que ele era horrível do ponto de vista simbólico, para aquelas pessoas que foram sepultadas ali no cemitério dos Pretos Novos, sem nenhum tipo de respeito, sem nenhum tipo de conduta moral, sem nenhum tipo de paramento, sem nenhum tipo de compreensão de que aquelas pessoas são seres humanos que foram mortos por conta do tráfico negreiro e jogados no local do esquecimento. Costumo dizer que essa tentativa de apagamento de memória ainda existe hoje, e que existem milhares de pretos novos ainda, que não estão lá no cemitério de Pretos Novos, mas são os primeiros a morrer nas favelas, nos valados, nos lugares pobres, onde eles morrem e você não vê, você não sabe, você não sente. A sociedade fecha ainda os seus olhos numa tentativa de não querer enxergar, né? E foi por isso que o cemitério de Pretos Novos foi para o Valongo, para ser um local do esquecimento. E ainda se relega nós afrodescendentes a esse espaço de esquecimento. Porém, essa história nunca será esquecida. Enquanto o cemitério dos Pretos Novos estiver aberto, enquanto eu e outros pesquisadores, eu quero convidar vocês aí que estiverem no Rio de Janeiro, puderem vir aqui
e ir lá e verificar em loco e levar essa palavra, essa semente, que eu costumo dizer, para outros lugares, a nossa história não será jamais apagada. É como que aquelas pessoas que estão ali, de alguma forma, né, elas fizessem com que o clamor delas fosse ouvido, como fosse assim, elas insistem em serem lembradas. E é por isso que a gente mantém o cemitério dos Pretos Novos aberto nesse período aí até hoje para uma prova da escravidão que matou milhares e milhares de pessoas no Brasil e que ainda permanece hoje de forma velada na tentativa de apagamento. É mais ou menos isso. Falei muita coisa, falei, Nossa. desculpa minha, talvez uma fala meio sem um roteirozinho organizado, né? Mas eu procurei falar da melhor forma possível que as pessoas pudessem aí também entender, mesmo quem não for de história, pudesse compreender. Não, foi maravilhoso. Eu tô sem palavras, assim, emocionante. Estou impressionada, assim, impressionada pela violência, né, que tudo isso representou e representa ainda, e pela qualidade, né, da pesquisa, assim, como a professora Ana Flávia comentou aqui, tem que saber muito do riscado para realizar uma pesquisa dessa Verdade. magnitude, assim. Então, obrigada por isso e parabéns, assim, pela pesquisa, que realmente é impressionante. E aí eu vou localizar aqui o comentário das pessoas, do público que está acompanhando, mas antes eu queria colocar uma questão, assim, porque é uma pesquisa muito impactante para a Sim. gente, acho que para muita gente aqui que está comentando, e para mim, que não sou especialista da área, né, não estudo esse período, então fiquei bem impactada mesmo. E, assim, pensar isso, levar essa pesquisa para a educação básica, para a escola, né, qual a importância disso né, e aí, por que essa pesquisa não chega? Ou, enfim, assim, eu queria que você contribuísse, assim, refletindo um pouco sobre a importância dessa pesquisa para o ensino na educação básica, né? E, Então, sim. desculpa. Não, pode responder, depois eu passo para a galera. Então, agora está começando a chegar. Outro dia eu peguei um livro didático que tinha o Cemitério dos Pretos Novos. Não me lembro agora, mas eu cheguei a ver isso quando eu dava aula da educação básica. Eu trabalhei na Prefeitura do Rio de Janeiro, fui professor 40 horas. Eu cheguei a ver isso, porque o que nós temos lá? Nós temos um grupo de professores, depois que a Mercedes encontrou essa casa, eu fiz essa pesquisa, gerou o livro A Flor da Terra, Cemitério dos Pretos Novos no Rio de Janeiro, que foi o prêmio, foi orientado pelo professor José Murilo de Carvalho, e foi o prêmio do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, do ano de 2007, virou livro, então deu uma ênfase maior no tema, então muitos professores foram para lá nos ajudar. Nós somos voluntários, eu sou um professor voluntário lá, o Reinaldo é o arqueólogo voluntário, nós damos o nosso tempo por essa causa, para lutar, para manter o cemitério dos Pretos Novos abertos. E nós nos tornamos ponto de cultura pelo Estado. Então, a gente recebia, antes da pandemia, assim, centenas de pessoas por semana. E pessoas do mundo inteiro. O Cemitério dos Pretos Novos é mais conhecido por estar ali na Gamboa pelos americanos, pelos africanos, por causa dos guias de turismo que conhecem e levam, do que pelos próprios brasileiros, até as pessoas, Uhum. mas tem muitos professores que levam suas classes lá, seus alunos. Então, ele ficou. Essa é uma iniciativa que tem feito com que, ainda que não esteja nos livros didáticos, muitas escolas, muitos professores de história e de geografia, eles têm acesso ao IPN e, como é gratuita a entrada, eles levam suas turmas lá. O IPN chegou a receber mais de 10 mil pessoas no ano de 2018, porque fica aberto direto, né? Então, e você pode ligar para lá e agendar a sua visita, levar sua turma, mas você também pode entrar a qualquer momento e visitar. E lá você tem uma exposição digital. Tudo isso é fruto de bastante luta, né? Aquele negócio que a gente faz da cultura, da luta pela cultura, falta de incentivo. Lá você tem uma exposição virtual que conta o Cemitério dos Pretos Novos, tem os folders que as pessoas ganham, então a gente está procurando disseminar esse conhecimento. Agora, claro, falta se fazer muito ainda, né? Falta muito conhecimento sobre isso, sobre a nossa história. Eu costumo dizer que todo mundo aqui no Rio de Janeiro, né,
quando vão lá, que eu dou palestra lá, eu falo assim, às vezes você tem alguém aqui, um parente seu pode estar, que a gente não sabe, a gente não imagina, mas ali tem 5%. O cemitério do Pretos Novos é um raio-x da morte no Valongo. E eu consegui mostrar que pelo menos de 5% das pessoas morriam e eram sepultadas ali. Então, você tem uma amostra muito grande genética de pessoas escravizadas que vieram de África. Nosso parente está ali, pode estar ali. E é por isso que as pessoas se sentem bem ali, porque apesar de ser um local, um cemitério que chama atenção o nome, né? Eu me sinto como um solo africano. Eu me sinto como se estivesse na terra dos meus antepassados, entendeu? Porque ele parece que eles estão, parece não, eles estão ali, né? Eles estão ali e é acolhedor não poder estar no meio deles. Então a gente presta uma reverência a essa ideia dessa memória deles ali e todo o Rio Carioca ele se sente um pouco participante dessa história. É por isso que fica aberto e ajuda a manter essa história viva aí. Não sei se eu... Fantástico, fantástico. Eu queria, pensando, né, que você veio trazendo tantas questões assim e mostrando, né, uma pesquisa que já sugere que foi bastante complexa. E aí eu gostaria de colocar uma questão sobre as fontes, né, se aprofundasse mais nas fontes que você pesquisou. Uhum. Dá para perceber na fala que teve esse diálogo com a arqueologia, mas assim, se pudesse falar mais das fontes e da metodologia, seria muito bom, porque tem muito Ok, pesquisador, trabalhei mas com aí eu vou... história... Ah, desculpa. Não, Desculpa. desculpa, eu iria fazer logo um bloco, mas você me disse, se preferir responder logo, você responde e depois eu retomo as questões do É que público, eu ou eu esqueço, posso... aí de repente é melhor falar logo porque eu esqueço. Ah, então pode falar. Então, as fontes são o livro de óbitos, né, a freguesia de Santa Rita, 1824 a 1830, que traz toda essa documentação. Agora ele está indisponível. Ali eu fiz um trabalho de história quantitativa, mas eu trabalho com história quantitativa, mas não só quantitativa. Eu penso nessa comunicação. Alguns vão até dizer que é heresia, mas eu acho que não. A história cultural também dá para perceber isso, porque quando eu falo da morte, é no sentido cultural, das mentalidades. Mas eu trabalho com a história quantitativa no sentido de quantificar e de verificar o local de onde essas pessoas vieram, para saber de quais portos eles passaram, que é o Congo, Angola, Benguela, Moçambique, para dimensionar a viagem que eles fizeram e dar a eles aí a percepção que eles tinham da morte. Recortes de jornal, porque o jornal ele é um documento importantíssimo nesse período, porque, como eu disse, ele vai me ajudar dessa dimensão cultural, porque ele vai dizer não apenas da chegada desse navio, mas da reclamação dos moradores em relação aos cemitérios Pretos Novos e do movimento higienista que está nascendo aí no século XIX no Rio de Janeiro, no Brasil, que isso já vem da Europa já bem mais força. E eles estão começando a se voltar para essa questão da municipalidade. As reclamações, os ofícios das reclamações dos moradores também, foi outra fonte importantíssima, está na Biblioteca Nacional, tanto o jornal do Rio de Janeiro, tanto o jornal quanto as reclamações, as petições dos moradores pelo fim do cemitério, são fontes também importantíssimas. E essa minha documentação, ela dialoga com o material produzido por Manolo Florentino, em Costas Negras, porque ele faz o volume do tráfico ano a ano. Então eu comparo do que ele dá de dados para mim de quem entrou e eu tenho também os dados de quem morreu. E é por isso que eu chego a essa conclusão de pelo menos 5% dessas pessoas, em média, né, morriam na chegada desses navios. A fonte é mais ou menos por aí que a gente trabalha nessa ideia. Embora trabalhando com história quantitativa, eu não imagino o escravizado como um número, eu penso como uma pessoa, desejo, vontade, enfim. Muito bom. Tem uma pergunta aqui da professora Raíza Canuta, que é professora da UNEB aqui na Bahia. Ela pergunta se os termos de óbito trazem nomes católicos, além da nação, e se esses africanos foram batizados no Bispado de Angola ou nos navios negreiros. Essa é uma boa pergunta. Os navios não trazem os nomes. A gente sabe que eles são batizados, mas eles não trazem o nome. Chama de Preto Novo e Preta Nova. E é interessante, alguns trazem, os que trazem o nome, olha só que legal, eles têm as marcas dos escravizados. Os que trazem nome não traz marca.
Ou seja, vindo de Angola, navio tal, capitão fulano de tal, escravizado fulano, do qual fiz esse assento. O sem marca, o sem nome. Vindo na navio tal, o capitão tal, o escravo com a margem, com o desenho à margem. E aí tinha essa marca. Então, de maneiras que a Uhum, gente não tem como mencionar os nomes deles, inclusive, porque eles o navio não traz essa uhum. nomenclatura. Mas a gente sabe que eles eram batizados, esse batismo era sumário por via outras fontes, que indicam que o preço desse escravizado dobrava após o seu batismo e que cada navio negreiro tinha a obrigação, dentro da tripulação, de levar não só o cirurgião, que às vezes era um próprio escravizado, mas também um religioso, que cuidava desse batismo. E o batismo, ele era oriundo do porto que essas pessoas vinham. Por exemplo, se esse navio ele pegou 10 pessoas em Angola, entrou, e são homens, todos eles vão ser João Angola. Do lado de cá, João Angola. Então você já sabe que aqueles vieram no porto de Angola. Esse aqui é Maria Congo, porque vieram no porto de Congo. Então, e mesmo esse batismo católico, esse nome católico, dimensiona o porto de origem por onde ele veio. E essa demografia também, só respondendo a outra pergunta, nos dá também a dimensão das pessoas que estão sepultadas. Ali você tem mais homens, 80% são homens, e o restante são mulheres e crianças, assim, refletindo espelhando o tráfico negreiro, que tem mais homens, né, e menos mulheres, que cria essa desigualdade, né, de gênero nas fazendas, onde você tem uma oferta pequena de mulheres e muitos homens, porque era disso que precisava para o tráfico negreiro. Por isso que você encontra isso. Só para finalizar essa pergunta, tem como falar mais um pouco? Não. Tem, tem. A arqueologia, como você perguntou, ela foi sensacional, porque ela demonstrou o que a história já dizia, o que a fonte dizia. A fonte dizia: as pessoas não são sepultadas, são queimadas, descarnadas e tal. A arqueologia mostrou isso com os ossos queimados. A arqueologia mostrou também a estratificação social, mas pasme, o que a gente chama de negro, de preto novo, que eu falei que é dos 18 aos 24, não é necessariamente um homem, como a gente imagina, um homem formado, como a gente vê romantizado no cinema. Na verdade, são crianças, são adolescentes, porque a complexão física óssea deles demonstra que não estavam formados ainda. E isso tem sentido porque no final do século XIX, a África está, por conta do tráfico negreiro, muitas jovens estão sendo vendidos como homens. Você entende? Então, isso é o primeiro aspecto da arqueologia. O segundo é que os ossos estão destruídos. Você encontra os fêmures quebrados. Você observa que é farelo ali. Até para pesquisa de DNA foi difícil. A UFRJ fez uma pesquisa lá e teve dificuldade porque os ossos estavam quebrados e muitos estavam queimados, né? Então eles se deterioram e você não consegue extrair deles ali o que ele precisa para fazer a composição do DNA. Então a gente não tinha essa possibilidade de encontrar uma pessoa. Até que ano passado, o arqueólogo Reinaldo fez na escavação número 3, nós encontramos mais lá embaixo a primeiro corpo completo, né? E é de uma mulher jovem, de 18 a 19 anos, que está sepultada no cemitério de Pretos Novos, e a gente tem dela todo o seu corpo completo, é a única que nós encontramos o corpo completo dela, que a arqueologia batizou de Baquita, que é o nome dela, e a gente está pesquisando ainda muito sobre ela, querendo entender essa mulher, a primeira mulher que a gente pode dizer: aqui está um indivíduo completo, porque até então, como eu disse, os ossos estavam desarticulados, impedindo a identificação, né, ou a reconstrução desse indivíduo, dessa pessoa. Isso é muito forte, porque mostra que são pessoas ali. Agora você tem uma pessoa, essa aqui era uma mulher, foi uma mulher escravizada, vendida, violentada e morta, né? E sepultada lá embaixo. Deve ter sido em 1824 por causa do nível que ela é encontrado, bem mais profundo, né? Bem mais profundo. Então, e a gente está tentando agora fazer essa reconstrução facial. Ele tem feito alguma coisa isso para saber como ela era, né? Como ela foi, como ela viveu, quem é essa mulher. E essas milhares de outras mulheres estão sepultadas lá também, homens. Incrível. Eu, inclusive, não conhecia, e quando eu tiver a oportunidade de voltar no Rio de Janeiro de novo, eu farei essa visita, porque realmente estou muito impactada.
Eu vou fazer aqui uma pergunta do professor Cândido Domingues. Ele pergunta: você percebe de africanos de Moçambique em sua pesquisa, visto o aumento do tráfico no século XIX naquela rota? Sim, a gente tem isso, a gente percebe isso. Eu até quantifiquei no livro, eu trago um pouco disso. Moçambique foi atingido pelo tráfico negreiro no século XIX por conta da fuga que eles estão fazendo dos cruzadores britânicos, né, que estão perseguindo. Aí, quando chega em 20, 29, 28, 27, você tem a intensificação. E aí, por outro lado, você tem também esses traficantes fugindo, né, para essas rotas alternativas. Ela vai descendo, o tráfico vai descendo na direção de Angola até chegar lá embaixo e depois atravessando para o outro lado. E você tem muitas pessoas que vieram desse período, embora era mais perigoso para o traficante, porque as viagens eram mais longas, eram mais demoradas, chegavam a cerca de 60 pessoas, 60 dias. Então, a possibilidade da perda da carga, e carga que eu estou usando aqui, gente, é porque o termo fala assim, não é porque eu. Mas é porque a nomenclatura chama de carga, de armação, o risco de se perder era maior por conta disso. Então, às vezes eram escravizados até mais caros por conta disso, por causa do local de onde eles vinham. No livro eu mostro porto a porto de onde eles vieram, porque essa documentação nos facilita isso, mostrar os portos de origem, por onde eles passaram. Tem uma pergunta aqui de Vivi Denzel. Ela pergunta, né, ela faz um comentário e depois vem a pergunta. O quanto é complexo emocionalmente ser pesquisador negro? Ah, não é uma pergunta. O quanto é complexo emocionalmente ser pesquisador negro nesse tipo de pesquisa? Até que ponto é possível separar sujeito e sua história nessa caminhada de pesquisa? É realmente muito difícil. Durante essa pesquisa de mestrado, meu orientador, Zé Murilo, ele sempre falava isso: Júlio, ó, deixa a emoção de lado e aqui a gente tem que ser. Mas a gente sabe que é difícil, é quase impossível o distanciamento do objeto, né? Eu procurei fazer isso o tempo todo, não para manter esse distanciamento e esse olhar crítico para as fontes, mas é muito difícil. Eu costumo dizer, quando algumas pessoas falam do livro, do tema, eu falo assim, não é o tema que é bom ou o livro que é bom, mas a história, ela é uma história que é boa. E ela fala só. Acho que o historiador ele só tem que fazer a pergunta. E ela fala, tem que saber fazer a pergunta certa. Essa é a missão do historiador, né? Fazer as perguntas, que muita gente não quer fazer, mas é necessário. Mas fazendo a pergunta, você tem a resposta. E é muito difícil porque você percebe que esse passado é um passado que não passa. Você percebe que ainda simbolicamente está acontecendo. É como uma suspensão do tempo. Você não é uma coisa que você viu no passado, é uma coisa que você percebe no cotidiano todos os dias. Que você percebe como é que a lógica da morte está ligada à lógica econômica. Então, difícil da gente fazer, mas a gente tem que procurar. Eu não sei se eu consegui, só vendo o livro lá, né, para ver se eu consegui. Eu procurei, pelo menos eu tentei fazer isso, distanciar, mas é complicado. Sim, tem outra pergunta aqui. A gente tem um tempinho ainda, e aí eu acho que dá para fazer mais umas duas perguntas, e aí depois a gente caminha para as considerações finais, porque a gente não pode perder de jeito nenhum essa aula. E o Instagram tem, depois de uma hora, a live cai, a gente não consegue mais salvar. Mas tem uma pergunta aqui de Mutali Congo. Às vezes os perfis têm os nomes difíceis de. Ele pergunta, professor, é possível identificar práticas religiosas no estudo do cemitério? Olha, de 1800, como eu estava falando, essa documentação, ela me mostrou só uma pessoa que veio do Congo, 1824, uma pessoa que não tem marca, tem uma pessoa que não tem a marca falada, né? E que ela foi sepultada com contas ao pescoço. É a única pessoa que a gente tem um registro do pároco em relação a isso, a essas contas ao pescoço. Inclusive, foi descoberto contas, se você for lá, tem uma exposição do material que foi retirado, você encontra contas, mas contas de vidro, mas essa pessoa, ela chegou do Congo com um colar, né? E é interessante que demonstra a importância dela social, porque senão
isso não teria feito sentido estar registrado ali, mostrando que ela foi alguém importante e que talvez, né, como ele perguntou, é possível que tenha sido um símbolo religioso. Segundo ponto é que a Igreja Católica também se faz presente, foi ela que fazia o sepultamento. E que tinha lá, o Freires diz isso, né, em 1828, quando ele passa pelo cemitério, ele é um inglês reverendo anglicano que vem ao Brasil, e ele vai no cemitério dos ingleses, mas no caminho ele passa pelo cemitério dos pretos novos, ele fica horrorizado, e é ele que descreve como é que é o cemitério. E ele fala que na porta tem um homem vestido de padre, mas ele não diz que é padre, com um livro de reza nas mãos. Então, esse é a única iconografia católica que a gente tem dali, porque não temos cruz, não temos nada, não temos nenhuma referência a isso, a essa questão da religiosidade. Incrível. Eu estou aqui procurando mais perguntas. Tem algumas que você já respondeu. E deixa eu ver se tem mais algum. Muitas já foram respondidas. Mas, tem aqui os bantos, a pergunta de Prof. Tia Tati. Ela pergunta se os bantos eram um povo, você já falou um pouco disso na fala, e onde encontro fontes sobre os bantos? Os bantos, né, é um grupo linguístico que da África Central Atlântica, é um tronco linguístico, na verdade, porque ele remonta ali uma língua similar a todos aqueles que estão abaixo ali da linha do Equador. Então, não é uma cultura, é um tronco linguístico, mas os linguísticos, aquelas pessoas que trabalham com linguísticas fazem uma inserção da cultura através da língua, do falar, né? Pelo sentido que tem, né? Então, a fonte que a gente trabalha é João Julião, que é um homem que trabalhou em Benguela, foi um homem que estava a serviço do português, e o padre também, agora me fugiu o nome, que é o padre que trabalha com a cultura, vou lembrar, a cultura banto. A cultura banto. É ele que descreve, do ponto de vista católico, esse modo banto de ser, as principais características dos bantos. Eu vou lembrar até o final da fala, eu devo lembrar e vou falar. Então, é a partir dele, que é um jesuíta, porque os jesuítas estão em África há muito tempo, antes desse período, e eles vão se dar a ideia de evangelizar e levar a fé católica, e eles encontram muita coisa em comum com os bantos. Na verdade, é aquela ótica, ele vê o que ele quer ver, né? Então, ele vê essa aproximação desse mundo banto, desse modo de ser banto, que ele descreve como sendo algumas características fundamentais aí dos bantos, como alegria durante a morte, no sentido de se reencontrar com os antepassados, então não tem sentido de juízo final, não tem a ideia de juízo final, pelo contrário, a ideia de se reencontrar com os seus, a ideia também muito presente nos bantos de não retornar. Então, os bantos eles não têm essa percepção, como a África do Norte, de voltar à terra da onde eles vieram, porque os bantos são expansivos. Não é à toa que há 4.000 anos atrás eles se expandiam pela África e eles se espalham de uma forma assim, muito pronunciada, e onde eles estão, eles se fixam. Eles tomam conta do terreno. Essas são umas duas características que são interessantes dos bantos, que faz justamente com que eles sejam assim um povo que onde chega está bem chegado, tipo carioca, assim, do Rio de Janeiro, chegou, está chegado, está chegando, e vai ficando. E se você não disser para ele que está na hora de ir embora, ele vai ficar ali e não tem esse negócio de voltar, não. Ou seja, ele domina o terreno, ele domina o espaço, mas ele domina o espaço não pelo confronto. Ele domina o espaço, essa é uma característica do banto que alguns vão falar sobre o sincretismo mais tarde, né, que é de essa manemolência, esse jeito assim tá bom, deixa disso, mas ele vai ficando e ele acaba impondo a sua lógica, a sua cultura ou o seu modo de ser, mesmo que o outro não esteja de acordo. Ele não é de confrontar, mas ele é como a água, né? E ele vai ocupando todos os espaços e dominando todo o espaço do terreno. É importante para a gente entender os bantos aí. E essa ideia deles da morte. A professora Ana Flávia comentou aqui, aí eu acho que é um comentário muito pertinente para as considerações finais, para você caminhar para as considerações finais. Ela pergunta, né, vocês não se arrepiam de emoção? Eu estou aqui empolada. E, de fato, eu me arrepio, assim, foi incrível, eu, de verdade, fiquei muito impactada e vou correr para
para ter acesso a esse livro que eu estou assim Posso? impressionada, muito impactada com a partir de sua fala, assim, com tudo, né? Especialmente com a qualidade da pesquisa e a importância, né? Então, muito obrigada por partilhar isso aqui com a gente. Que bom que vai ficar esse registro e que as pessoas acessem, além do conteúdo do vídeo, possam acessar o seu livro, né? As pessoas interessadas no tema, professores, Posso mostrar a capa, professoras, não? enfim. Sim, pode mostrar. Você vai ajudar o Cemitério dos Pretos Novos. Esse aqui é a Flor da Terra. A Pronto. Flor da Terra, o Cemitério dos Pretos Novos do Rio de Janeiro. E eu falo, eu conto essa história aqui e você vai estar ajudando. O cemitério vive dessas. Se você for lá e comprar lá, vai ajudar muito lá, o Cemitério dos Pretos Novos. E o livro que eu falei é do Padre Altuna, Cultura Tradicional Banto, tá? Quem quiser saber mais sobre ele, é uma das fontes. Só tem que desconsiderar a interpretação católica que ele faz, a visão dele, você entender, Uhum. e a lógica africana. Então, professor, obrigada novamente, muito obrigada mesmo. A rede agradece demais. Eu que E agora agradeço. você pode caminhar para as considerações finais, para a gente não perder.